Ok, pessoal, segurem-se. Cientistas descobriram uma anomalia gigantesca sob o Triângulo das Bermudas, algo que não existe em nenhum outro lugar da Terra. Hoje vamos ver o que exatamente se esconde sob as Bermudas e se isso resolve o mistério por trás do Triângulo das Bermudas. E por que essa descoberta é importante para entender os segredos do nosso planeta. Então, fiquem até o final. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Todo mundo conhece o Triângulo das Bermudas, essa parte misteriosa do Atlântico onde supostamente navios e aviões desaparecem sem deixar vestígios. Isso já me fascinava imensamente quando eu era criança. Me escrevam contando como foi com vocês, e quando criança eu também achava que o Triângulo das Bermudas teria um papel mais importante na minha vida. Como areia movediça ou caminhões monstro. Mas tudo bem. Aliás, se vocês quiserem sempre ser informados imediatamente sobre descobertas tão interessantes, então já se inscrevam no canal agora. Assinar não custa nada. Vocês nunca mais vão perder um vídeo e ainda me ajudam muito. E quem já é inscrito ajuda muito o vídeo deixando um like. Vamos tentar bater 5.000 curtidas. Muito obrigado, pessoal. Então, o que os cientistas descobriram afinal? Uma equipe de pesquisadores detectou uma gigantesca camada rochosa sob as Bermudas com a ajuda de ondas sísmicas. Essa camada tem uma espessura incrível de 20 km e fica entre a crosta oceânica e o manto terrestre. Para efeito de comparação, na maioria dos outros locais dos oceanos, essa camada ou não existe ou tem, no máximo, metade dessa espessura. O Dr. William Fraser, do Carnegie Science Institute, explica: normalmente teríamos o fundo da crosta oceânica e em seguida esperaríamos que o manto se seguisse. Mas sob as Bermudas existe essa outra camada, localizada abaixo da crosta, dentro da placa tectônica, sobre a qual as Bermudas se encontram. Ou seja, uma anomalia tectónica diretamente sob a famosa região onde supostamente navios desaparecem de forma misteriosa. Acho que estamos descobrindo alguma coisa. O que essa enorme camada de rocha está fazendo lá embaixo? Para entender isso, precisamos primeiro examinar o que torna as Bermudas tão especiais. As Bermudas são uma anomalia geológica. A ilha é de origem vulcânica e está situada sobre uma enorme elevação do fundo do mar, conhecida como ondulação batimétrica. Normalmente, essas elevações ocorrem quando uma coluna de rocha quente, chamada manto, pressiona a placa tectônica por baixo, fazendo com que ela se eleve. Não há sinais de um manto quente desse tipo sob as Bermudas. A última erupção vulcânica nas Bermudas ocorreu há mais de 30 milhões de anos. De acordo com a teoria clássica, essa elevação já deveria ter desmoronado há muito tempo, mas isso não aconteceu. As Bermudas ainda se elevam cerca de 500 metros acima do fundo do mar circundante. O que mantém a ilha lá em cima? A resposta pode estar exatamente nessa misteriosa camada de rocha com 20 quilômetros de espessura. Os cientistas analisaram dados de uma estação sísmica instalada permanentemente nas Bermudas. Para isso, utilizaram registros de terremotos de todo o mundo. Quando as ondas sísmicas desses terremotos atravessam diferentes camadas rochosas, elas geram pequenos ecos, medindo o tempo que esses ecos levam para chegar à estação. É possível caracterizar as estruturas abaixo da superfície, e foi exatamente assim que os pesquisadores descobriram essa enorme anomalia. Os cientistas suspeitam que essa camada maciça seja composta por magma que esfriou há cerca de 30 a 35 milhões de anos durante a última fase de atividade vulcânica das Bermudas. No entanto, a rocha é um pouco menos densa do que o material do manto circundante. É precisamente essa diferença de densidade que poderia fornecer a flutuabilidade necessária para sustentar a protuberância a partir de baixo. Este processo é também conhecido como underplating. É como se tivesse sido instalado um enorme colchão de ar geológico sob as Bermudas, empurrando a ilha para cima. Mas quão menos densa essa camada precisaria ser para sustentar uma protuberância de 500 metros de altura? Os pesquisadores calcularam que, partindo do princípio de que o fundo do mar sob as Bermudas está em equilíbrio a longo prazo, ou seja, todas as forças estão equilibradas, a camada de underplating precisaria ser cerca de 50 kg por metro cúbico mais leve que o manto circundante. Em uma camada de 20 km de espessura, isso já faz uma enorme diferença. Essa descoberta não apenas explica por que as Bermudas ainda se elevam tão alto, mas também lança uma luz totalmente nova sobre outras elevações oceânicas em todo o mundo. O Dr. Fraser diz: compreender um local extremo, como as Bermudas, é importante para compreender locais menos extremos. Isso nos dá uma noção dos processos mais normais que ocorrem na Terra e dos processos mais extremos. As Bermudas são, portanto, uma espécie de exemplo geológico extremo, onde podemos estudar muito bem os processos fundamentais da crosta terrestre. Mas como exatamente essa camada de subplacagem se formou? A explicação mais provável é que,
Durante a fase de atividade vulcânica, há 30 a 35 milhões de anos, grandes quantidades de magma penetraram na litosfera. Parte desse magma chegou à superfície e formou a ilha vulcânica, mas outra parte ficou presa sob a crosta oceânica, esfriou e formou essa enorme anomalia de rocha magmática. Portanto, sob as Bermudas existe uma espécie de almofada geológica que mantém a ilha acima da água há milhões de anos. Mas já ouço alguns de vocês perguntando nervosos: mas e o Triângulo das Bermudas? Agora preciso destruir um pouco das nossas fantasias de infância. Cientificamente, o Triângulo das Bermudas há muito tempo deixou de ser considerado uma zona de perigo extraordinário, sendo visto apenas como uma área marítima comum com grande tráfego. A maioria dos acidentes supostamente misteriosos pode ser explicada por tempestades, correntes fortes como a corrente do Golfo, erros de navegação ou simplesmente má documentação. Anomalias magnéticas ou falhas repentinas de instrumentos também nunca puderam ser comprovadas de forma confiável. Em resumo, o Triângulo das Bermudas é menos um enigma físico e mais um fenômeno extremamente bem-sucedido da cultura pop. Mas agora sabemos que a região apresenta uma anomalia não sobrenatural, mas tectônica. E isso é, na verdade, muito mais interessante, não é? Embora meu eu de 11 anos provavelmente teria discordado e afirmado que um navio desaparecendo no redemoinho é muito mais emocionante. Aliás, os pesquisadores também descobriram que essa camada de underplating provavelmente se estende além da ilha. Eles suspeitam que ela possa se estender por até 50 a 100 quilômetros do centro das Bermudas, quase como uma enorme bacia geológica sob o fundo do mar. No entanto, a extensão exata não pode ser determinada com os dados de apenas uma estação sísmica. No estudo, os cientistas escrevem: identificamos estruturas associadas a uma camada rochosa com cerca de 20 quilômetros de espessura abaixo da crosta oceânica que até agora não havia sido relatada. Essa espessa camada abaixo da crosta provavelmente foi formada quando as Bermudas eram vulcânicas há 30 a 35 milhões de anos e pode sustentar o aquecimento batimétrico. E há outro aspecto interessante: as Bermudas não são o único local com uma espessa camada inferior. Os cientistas também encontraram camadas com espessura semelhante sob as Ilhas Galápagos. No entanto, ao contrário das Bermudas, todos esses outros locais ainda têm plumas do manto ativas sob eles. Portanto, as Bermudas podem ser um exemplo único de como o aquecimento oceânico pode ser mantido por milhões de anos, mesmo sem vulcanismo ativo. Então, definitivamente um lugar misterioso e anômalo, mesmo sem navios desaparecendo. Vou mantê-los informados sobre todas as próximas descobertas. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like para que possamos bater os 5.000 likes. E agora, vamos viajar do Triângulo das Bermudas para o espaço. Um satélite da NASA, que costuma ser confiável, acabou de falhar depois de observar o misterioso objeto interestelar 13 Atlas. Isso é apenas uma coincidência ou há algo mais por trás disso? Além disso, agora temos as primeiras imagens de raio-x do 13 Atlas. Para vê-las e saber tudo sobre essa história emocionante, basta clicar no vídeo exibido no canto superior direito. No canto inferior direito, como sempre, há outro vídeo emocionante sobre ciência e espaço. Caso contrário, diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.